Bom dia! Vamos começar mais uma live hoje, sextou, com meu amigo Robson Cunha. Vamos continuar o papo que a gente começou ontem na quinta-feira. Hoje nós declaramos parte 2, o peso que a gente carrega, o peso que nós estamos carregando. Que peso é esse? E o que é a agressividade criativa? Vamos ver como que este olhar pode melhorar a nossa vida em todos os aspectos, uma vez que a gente compreende que peso é esse e como que utiliza esta agressividade. Vamos entender melhor, vamos complementar o dia de ontem. Meu amigo Robson, estou te chamando. Enquanto eu escrevo aqui o título, aguardando o Robson. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu querido, como vai você? Tudo bem com vocês? Bem, tudo ótimo. Eu quero saber só se a internet está boa para você aí, se você está me ouvindo bem, se você está me Tá tudo vendo bem. beleza, tudo Ah, ótimo. beleza. A internet mudou aqui. Preciso só de uma luz melhor aqui para preencher as sombras do meu rosto. Não, mas tá tudo tranquilo. O Aí importante é o só, conteúdo. só plástica mesmo, não tem. Não, não precisa não. Não precisa não, tá bom assim. Eu fiz uma plástica mental. Cara, olha que coisa interessante. Eu olhava para minhas fotos antigamente, eu me achava muito feio. Eu me achava muito feio. Minha autoimagem era daquelas piores. Eu não gostava das minhas fotos, não gostava nem de aparecer em foto. E de repente eu fiz uma mudança, uma plástica mental, uma reprogramação mental. E quando eu olho hoje para as minhas fotos antigas, eu não consigo mais ver aquela feiura que eu via. Pelo contrário, eu encontro beleza. Então hoje eu estou muito bem resolvido com a minha beleza. Se você quiser uma ajuda também, eu ajudo a reprogramar a sua cabeça para você ficar mais bonito. Eu não sei se vai ter jeito, né? Não sei se vai ter jeito. Vou escrever aqui o tema de hoje, tá? Foi o peso, né? Que peso carregamos? Foi um negócio desse. É, como foi, Bruninho? Que peso nós carregamos? Já te digo aqui. Tem o você no meio, mas eu botei o nós para incluir mais a gente também. Que peso você está carregando? Eu botei que peso nós carregamos. Aí eu boto aqui agressividade criativa. Bom, bom dia pessoal que está chegando aí. Vamos dar essa continuidade a esse papo de ontem. Bom dia, Ilza. Bom dia, Ana, Lu, Fátima, Aldelice, grande Ronaldo, Zebra. O Brasil inteiro tá aí. Poliana, O que nós Joélia. carregamos a agressividade criativa? Mas é a mesma coisa. É isso mesmo. Então, ontem, o que é que a gente falou ontem, Robson? Só Bruninho, para dar ontem a uma. gente falou um monte de coisa. Acho que ficaram algumas perguntas, foi isso? Pô, ficaram algumas perguntas e basicamente foi uma questão mais na prática, né? Como lidar, né? A pergunta foi como lidar com tanto com as pessoas que jogam o peso para a gente, quanto com a gente mesmo. Será que a gente não está percebendo que a gente está jogando peso para as pessoas, né? E como que a gente usa a agressividade para isso? Como é que a gente pode usar a agressividade para lidar com a pessoa que vem para a gente solicitando uma expectativa de alguma maneira? E como que a gente pode também usar a agressividade com a gente mesmo, usar essa energia com a gente mesmo, para que a gente possa perceber o que, é que a gente está emitindo ao outro. E às vezes, e muitas das vezes, o nosso sofrimento acontece por isso. Muitas vezes acontece por isso. Se você quer muito que as coisas aconteçam do seu jeito, que a gente chama de pessoas controladoras, todos nós temos um pouco disso. Então não vamos apontar e julgar as pessoas por isso. Todos nós temos um pouco de vontade de que as coisas saiam da nossa forma, no nosso controle.
Então, se a gente tem controle sobre as coisas, não tem controle sobre as coisas, e a coisa vai dar errado, a gente sofre. E muitas vezes a gente fica cobrando da situação ou cobrando da gente mesmo, culpando fora e culpando dentro, sofrendo das duas formas. Entendeu mais ou menos? Gostou da cadeira, né, Fátima? Esse aqui é antigo, mano. É cadeira de rei. Você vai gostar do copo também. Muito bonito. Teve uma questão ontem, Bruno, que foi interessante, foi no final, mas eu confesso que não anotei, não memorizei. Tinha um ponto muito interessante. Eu não sei se a pessoa estiver por aqui e puder Foi a contribuir. Ilza? Foi a Me Ilza que parece. perguntou? Uhum. Qual foi a sua pergunta, Ilza? É porque eu anotei em outro caderno que eu não trouxe. Mas veja bem, enquanto o Bruninho tenta localizar, porque eu acho que vale a pena, foi uma pergunta rica em conteúdo e muito oportuna. Quando a gente fala de agressividade criativa, tem aí por trás uma proposta da gente ir desconstruindo a ideia de que as coisas só têm polos positivos ou negativos, né? A agressividade criativa é aquela que nos tira do mesmo, né? É aquela que rompe a continuidade, é aquela capaz e necessária de tirar daquilo que trazem como normal, né? O que é o normal? E essa palavra tá a todo instante, né? Ela tá ecoando aí no ar, porque vamos voltar ao normal e quando o normal vier, né? E o novo normal. E que bendito normal é esse, né? O que é normal? Normal deriva de norma, né? Então, normal, em princípio, seria aquilo que atende à norma. E de quem é essa norma? Essa norma geralmente vem de um poder, né? Que estabelece uma determinada norma. Norma de conduta, norma de procedimento, norma técnica, né? E muitas coisas vêm se aculturando e entrando, ingressando sutilmente no conjunto do normal, né? Mas até que ponto esse normal adoece? Se a gente entender que, tudo bem, depressão vai assolar 20 milhões, vai não, né? Essa previsão era de 3 anos e esses 3 anos já se passaram e já estaríamos com 20 milhões de depressivos. Então, se isso era previsto, então vamos entender que um problema emocional, né, um transtorno é normal, né, porque por quanto é esperado. Então, assim, o que é normal? E a gente precisa questionar o que é esse normal. Muitas perguntas vêm com isso. Eu estou sentindo alguma coisa e quero saber se é normal. Olha, eu estou numa situação, mas eu não sei como reagir, como responder. Essa dúvida que eu tenho é normal? Ou então, eu tenho ímpeto de agir dessa forma. É normal? Na minha relação, eu sinto que a coisa, mas eu ajo dessa forma. Eu me permito, eu me submeto, eu renuncio. Isso é normal? Então, vamos, antes de perguntar se isso ou aquilo é normal, o que é normal, né? O que é normal. E se normal é algo que atende a uma norma, também vamos perguntar de quem é essa norma? De quem é essa norma, né? Quem é que pensa ter o poder de estabelecer uma norma para que, a ponto de uma singularidade, obedecer rigorosamente, né? Então, assim, essa agressividade criativa,
ela traz exatamente uma provocação no que aparentemente é contraditório, mas para nos mostrar que essa agressividade criativa nos leva a fazer diferente, nos leva a usar um recurso que nós temos de construir, de criar possibilidades onde as possibilidades não existam. E muitas vezes a gente está ligado somente a procurar possibilidades. E é do masculino buscar os extremos, né? É do feminino. O feminino consegue ver as 72 escalas entre o 8 e o 80. O masculino com relativa dificuldade. Mas como nós temos as polaridades, né? Nós somos bons, somos maus, né? Nós somos sagrados, somos profanos, né? Somos deuses, somos demônios. Não tem jeito, todos nós somos polares, somos masculinos e femininos também, né? Então, algumas características podem ser incorporadas, e são incorporadas, e a proposta, né, evolutiva passa por isso. Então, essa capacidade de ir desenvolvendo a percepção para sair dos extremos e transitar muito bem entre esses extremos, ela é possível com a criatividade, com a agressividade criativa. A agressividade criativa rompe aquele elo que eu tenho com aquilo que me incomoda, com aquilo que me silencia, com aquilo que me impede de viver, com aquilo que me impede de ser eu mesmo, né? De fazer as minhas vontades. Ah, Robson, essa coisa de agressividade criativa não está descendo muito bem, não. Então, eu vou trazer outra provocação aqui. Inveja é positivo ou negativo? Né? Será que a gente não tem uma inveja criativa? A gente pejora muito as palavras por conta da norma, né? Inveja é pecado, não é essa a norma? Então, aí a gente generaliza. Toda inveja é pecado, né? E todo invejoso é pecador. Agora, eu prefiro entender que tem uma inveja criativa. Mas, para ficar claro o que seria inveja criativa, para ajudar na compreensão da agressividade criativa, a inveja patológica, vamos dizer assim, é a inveja que destrói o outro, né? É aquela que eu olho para alguém que tem o que eu não tenho, que é o que eu não sou e gostaria de ser, e por trás dele eu vou e mino e destruo aquele sujeito, né? E vou engendrar, né? Ardilosamente algumas situações para que ele escorregue, para que ele caia e que eu venha a ocupar o lugar desse outro. Essa é a inveja patológica. Mas toda inveja é patológica? Observe, se alguém escreve um livro, né? Como tem uma pessoa que eu aprendi a admirar, a Neuma, que provavelmente esteja por aqui. Alguém que escreve um livro, né? E eu tenho um sonho de escrever um livro. E olho para ela e começo a estudar o que foi que ela fez, quais foram os estímulos, né? O que foi que movimentou ela em direção a essa realização. Isso é uma inveja criativa, porque me tira da condição de inerte, de paralisado, e me leva a uma ação diferente daquela que eu tinha, né? Então, essa é a proposta, da gente pensar que nós não estamos necessariamente presos às determinadas situações e nem condenados a carregar o peso do que não é nosso por toda a vida. E aí a gente esbarra também, mas será que eu devo romper? Será que eu devo sair da casa dos meus pais? Será que eu devo me separar? Será que eu devo continuar? Será que eu devo agir assim? Né? Algumas pessoas dizem, ontem eu ouvi alguém dizer que primeiro os filhos, depois o marido, e por último, se sobrar algum recurso, ela. Né? Então, tem criatividade, tem agressividade? Não, tem passividade. E tem dois sofrimentos, né? Então, é preciso uma dose de agressividade criativa para que a gente mude. Olha só, não existe determinismo e essa coisa de destino é questionável, né?
e muito questionável. Esse destino também é trazido por uma tal de uma norma, né? E que me deixa passivo e na certeza de que eu vivo aquilo que precisava viver. Não, nós podemos mudar o curso do nosso destino a qualquer momento. Se tivermos a graça de abrirmos os olhos quando nascer o sol, pode ter certeza, a gente vai ter tempo suficiente para mudar o curso da nossa história. Se começar numa segunda-feira, melhor, né? Porque aí tem até a sexta para corrigir os erros que porventura acontecerem e descansar no final de semana que ninguém merece, né? É isso, Bruninho. Eu acho importantíssimo a gente falar sobre essa questão de destino também. E aí também entra esta esperança pela agressividade criativa. Porque se eu sei que o meu destino, eu tenho corresponsabilidade sobre ele, eu posso mudar. E se eu ainda não sei como mudar, uma das formas é você se colocar no seu lugar. Não no sentido de fugir de tudo e de todos, mas no sentido de saber que você está ali, que você pode brilhar, que você pode respirar por si só, caminhar com suas pernas. Então, essas metáforas que eu trago, caminhar com as pernas, respirar por si só, estar no seu lugar e poder brilhar, mostram que você é o indivíduo. Sabemos sim que participamos de uma sociedade, sabemos sim que participamos de uma família ou de um grupo de amigos, mas não somos a sociedade, não somos o grupo de amigos, não somos a família. Então, devemos sim conviver, porém não se identificar com aquilo, porque nós somos quem nós somos, um pulso de vida, um coração pulsando, uma índole, uma vontade, uma crítica, uma emoção, tudo isso que acontece dentro da gente, a gente pode identificar esse trânsito de coisas que é a essência do nosso ser, é a essência de poder se permitir sentir tudo isso e ao mesmo tempo observar de fora. E esses eus que nós temos dentro da gente começa agora a tomar decisões para com essas escolhas ter comportamentos diferentes, mudar emoções e pensamentos e mudar consequentemente os nossos hábitos e consequentemente o nosso destino. Então, o exemplo que o Robson trouxe da inveja foi meramente para exemplificar o porquê de uma palavra poder ter mais de um sentido. Né? A intenção dele foi mostrar que a agressividade pode ser olhada com outros olhos, assim como a inveja também. E aí perguntaram alguma coisa sobre inveja aí. Não é o tema agora, inveja, a gente poderia até abrir uma live sobre pecados capitais, viu, Robson? Estou tendo a ideia aqui, os 7 pecados. Uma série de lives, 7 pecados. Vai ser bom, viu? Mas, enfim, a questão da inveja, existe um desejo. Existe um desejo, né? A admiração não necessariamente existe um desejo. E a inveja muitas vezes vem com uma dor junto, que eu vejo que eu não tenho. E aí, eu não tenho aquilo. Enfim, não vamos entrar, não vamos aprofundar na inveja agora. Mas qual é o lado positivo da agressividade? Qual é o lado positivo de você se defender? Qual é o lado positivo de você definir um caminho e caminhar? Qual é o lado positivo de você saber dizer não? Tem até livro, né? A sutil arte de ligar o foda-se. Qual é o lado positivo de ser sutil ao ser agressivo, no sentido de usar sua energia, de usar o seu foco e, independentemente dos bloqueios, vamos chamar bloqueios entre aspas, porque bloqueios, existem os bloqueios físicos, que são barreiras mesmo. Uma pessoa na sua frente é um bloqueio físico. E pode ser um bloqueio imaginário. Você imagina que aquela pessoa está ali com você, mas não está. Você imagina que a voz da pessoa está ali com você, mas não está. Então, mas são bloqueios. Do mesmo jeito que essas vozes internas podem ser bloqueios, podem ser motivadores também. O que eu quero dizer com isso? Se pudermos
aceitarmos a nossa criatividade como natureza do ser humano, se pudermos entender que as nossas emoções fazem parte e que a raiva ela pode ser olhada também em todos os seus níveis, todos os seus 72 níveis, né, Robson? E como que eu posso utilizar essa energia, que é um fluxo de energia. O que é a raiva no seu corpo? O coração pulsa, aumenta a respiração. Para que serve isso? Para que serve aumentar o pulso cardíaco, aumentar o ritmo cardíaco? Não está te dando mais energia para suas células, não? Sim ou não? Isso vai te ajudar a quê? Uma pessoa deitada numa cama não precisa disso. Mas uma pessoa que vai carregar um tijolo precisa disso. Então você precisa ter raiva para agir. Muitas vezes a gente fica deitado na cama, parado, e protelando, até que aquela voz interna pesa. E chega um momento que fala, eu não quero mais isso para mim. Naquela vez que você decide isso, vem uma raiva de dentro de você. Vem uma energia, você pega o tênis, bota o tênis e sai correndo. Sabe, você vai e faz aquilo, você vai e arruma a cama, você vai e arruma o quarto todo, você vai... Cara, você pega essa energia e direciona para aquilo que você não estava direcionando. Só que, como eu falei ontem, quando não aceitamos as nossas emoções, quando não aceitamos a nossa raiva, porque acreditamos que o normal da norma, né, Robson, não é ter raiva, não pode ter raiva, porque o certo é não ter raiva. Começamos a nos podar e polir para poder se encaixar perfeitamente, né, na sociedade que cria a gente nesse sentido. Quando nós colocamos isso na nossa sombra, em algum momento isso poderá tomar conta da gente. Então, a atenção que devemos ter é essa consciência de que temos isso. E ao ter isso, como utilizar, como lidar com isso. Tá? Faz sentido? Alguém escreveu aqui, agressividade, Dimas escreveu, agressividade criativa pode ser... Peraí, saiu. Agressividade criativa pode ser a força de uma ação. Exatamente. Com força para sair do que incomoda. Aí, acabou de falar o que eu falei. Força de uma ação para sair do que incomoda. Pode ser também. Você pode utilizar para isso, tá? Como o Robson falou belamente aqui, que isso vai ajudar a você sair do que incomoda. E é isso que precisa repetir na sua cabeça. A agressividade me ajuda a sair do que me incomoda. Não quer dizer que você vai sair sendo violento e maltratar os outros. Mas também não estou dizendo que isto é errado, porque isso é humano. Porém, se estamos em sociedade, de alguma maneira ainda devemos olhar as consequências. Se você sair fazendo coisas aí, você pode ser preso. E aí, vai valer a pena? Onde é que está a sua razão por trás disso? Onde é que está a sua razão por trás da sua emoção? Para ver esse equilíbrio. Agressividade pode ser, então, chamada de emoção com razão. Agressividade criativa é direcionar a emoção, é construir, é criar um caminho, uma solução, uma mudança positiva na sua vida. E se você ainda não tem capacidade de dizer um não para o outro, ou dizer um não para si mesmo, esse é o convite. É o convite de você olhar para dentro e perceber o porquê que isso está acontecendo. Olhar para dentro e perceber qual é o motivo pelo qual eu ainda não estou na situação que eu quero estar. Se pergunte aí em casa. Eu quero estar numa situação. Essa é a minha situação ideal. Eu quero me sentir assim. Eu quero que eu faça tal coisa na minha vida. Eu quero acordar de tal maneira. Eu quero fazer assim no trabalho. Eu quero reagir assim diante de tal situação. Esta é a situação ideal que você quer estar. E se pergunte por que você não está nisso ainda. Por que você não está nisso ainda? E ao perguntar por quê, você sabe qual é o bloqueio. Você identifica quais são as suas crenças que te limitam. E muitas das vezes são crenças de possibilidade, de capacidade. Você não olha para dentro para entender que lá dentro existe isso guardado. Talvez se você olhar para o passado, você lembre que você já fez algo assim. Talvez em algum momento você já recebeu uma ideia e disse não, e soube dizer não. Faz assim com a mão para sentir, soube dizer não. Esse dizer não é uma agressividade. Às vezes, a agressividade não precisa ter um grito. Não, nem precisa ter grito. Não precisa ter movimentos bruscos nem caretas. Não. Basta você simplesmente receber um e-mail e responder um e-mail.
Isso é agressividade. Responder com palavras belas, com palavras educadas. Isso é agressividade. Porque se você simplesmente não responde e engole aquele sapo, aí você está engolindo a sua possibilidade de mudar, a sua possibilidade de se desenvolver. Porque quando você encara a sensação fisiológica da emoção agressividade ou da emoção raiva e supera isso, cara, depois que passa, é maravilhoso. Robson, o que eu trouxe aqui, como é que a gente pode encaixar no que você vai falar agora? Pois é, né? Observe uma coisa, e o Bruno traz, e eu repito, porque são livros, não considero literaturas, mas isso é uma questão conceitual. Mas são livros, Idem, idem. são títulos de livro. Aí vem o tal do foda-se, né? E agora sai o desfoda-se, né? Então, tem o Seja Foda, Não Seja Foda, foi o segundo livro, né? Quando se diz assim, seja, não seja, se esquece muito de que somos luz e sombra, né? Então, por que ser? Se a gente coloca aí na Amazon como se, só isso, né? Como ser, perdão, como ser. Aí vem como ser tudo. Observe, tem receita para sermos o que os outros quiserem que a gente seja. E a gente muitas vezes vai nessa onda. Esses convites nos distanciam da gente, né? Cada vez mais nos distanciamos de quem nós verdadeiramente somos. Porque na medida que a gente atende a essa oferta, né, de seja, 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 e eu lhe dou a receita de como você ser feliz, de como você ser o máximo, de como você ter sucesso, né? Então, assim, poxa, cadê aqueles convites de, pô, volte para dentro de você, veja quem você é, e a gente aí atende ao pedido de é, 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 o que é mais frequente hoje é o que você acha que eu devo fazer, né? Essas perguntas, muitas vezes, elas vêm daqueles que estão com a identidade um tanto quanto fragilizada ou fragmentada, né? O que que você acha que eu devo fazer? Passa por uma situação em que há uma preocupação com o outro, né? E a gente ouve essa demanda que a gente não vai saber nunca o que é que o outro quer, primeiro do que o que é que eu acho que eu devo fazer. E o melhor conselho que a gente dá é devolver a pergunta, né? Quando alguém nos pergunta o que é que você acha que eu devo fazer, a gente devolve, sim, me diga, o que é que você acha que você deve fazer, né? E pode ter certeza que esse sujeito vai encontrar a resposta em si mesmo. Então, a agressividade criativa, ela é, digamos, um excelente remédio para a saúde mental. Um excelente remédio para a saúde mental e que não custa nada, né? Eu vou dizer aqui, ó, que nem sempre medicamento é remédio e nem sempre remédio é medicamento, né? Remédio é aquilo que remedia. Agressividade criativa remedia. Inveja criativa remedia, né? Porque me coloca em movimento, me tira da inércia, me tira da paralisação, quebra os elos, quebra as correntes, né? E me deixa caminhar em direção às minhas vontades, ao meu construto, à minha essência, e construir a minha paz, a minha felicidade, e não aquela que está nas letras pretas no fundo branco nos livros que enriquecem alguns autores, né? Então, é preciso que a gente tenha em mente isso, né? Que eu devo primeiro saber quem eu sou, buscar a minha essência, procurar saber o que me faz bem, para que eu possa seguir adiante e selecionando o que é meu, o que é do outro, né? E devolvendo aí com muita honra, com muito respeito, o que é do pai, o que é do filho, o que é do marido, o que é da esposa, o que não é meu, o que é da sociedade, o que é da norma, o que é do poder, né? Então, é exatamente esse ponto que nos tira da inquietação, do desconforto, nos tira da neurose, porque enquadrar-se numa norma não tem jeito, né?
Muitas vezes essa norma ela é muito pequena e nós somos muito grandes. E aí tem um conflito imenso, né? Eu cresço, mas tem algo que me bloqueia, algo que me modela ou que tende a me modelar. Isso é uma força que me limita, né? Que me constringe. E como tudo é energia, é provável que eu não suporte por muito tempo. E aí aparecem os comportamentos e os sintomas, muitas vezes, né? Então, é preciso que a gente se respeite, né? Que a gente tenha amor a si mesmo. Eu não falo aqui de amor próprio, não. Amor próprio é outra coisa, né? Mas amar-se a si mesmo, para que a gente possa fazer uso dessa agressividade criativa, que o Dimas diz que pode ser intolerável, junto a pessoas muito próximas. Respeitar a bula, use moderadamente. Ó, Dimas, veja bem, para tirar um carro da inércia, é preciso a marcha de força, que é a primeira marcha. Então, assim, aí depois você sai, rompe, e você vem trazendo para a velocidade de cruzeiro, né? Vamos dizer assim. É lógico que a gente vai usando uma gradação, né? Mas tem situações que é que nem o sono. Quando a vida quer ser vivida, não tem jeito. Não tem jeito. Não dá tempo ir para o neocórtex, não dá tempo raciocinar. Quando a gente vai acumulando, 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 o chega está na ponta da língua e não retorna mais. Não retorna mais. É lógico que a gente aqui sempre fala, né, que é uma questão de cuidado, a gente entender que cada caso é sempre um caso, cada sujeito é sempre um sujeito, né? Tem gente que tem pavio longo, tem gente que tem pavio médio, tem gente que tem pavio curto, tem gente que não tem nem pavio, né? Mas, usando essa metáfora, todos nós temos pavio, só que a gente não acende, né? Ou a gente acende e esse pavio está aceso se consumindo. E para aqueles que não têm pavio e que rompem impetuosamente, e que para a leitura de quem está adiante, ele não era assim, né? Eu não sei o que foi que aconteceu, não sabe? Ele sabe o drama que ele vivia. E muitas vezes a gente tem até o termo conflito, que a gente pensa que é pejorativo, que é negativo e que é indesejável. Não. O conflito é algo natural e que precisa acontecer, né? Não existe singularidades, não existe viver com, não existe viver junto, não existe conviver sem conflito em nenhuma situação. Pode ir lá para profissional, pode ir lá para amorosa, pode ir lá para familiar, pode ir lá para social, pode ir lá até para as relações religiosas. Tem conflito. E o conflito se explica por quanto somos singulares, ainda que numa ordem superior sejamos religiosos, ainda que numa ordem superior sejamos médicos, dentro dessa ordem superior tem singularidades, tem particularidades, tem pensamentos opostos, diferentes, conflitantes. E quando a gente foge dos embates e do conflito, a gente não está fugindo do conflito, a gente está deslocando o conflito de fora para dentro. Tá dentro. Né? E aí a gente passa a conflitar, a gente sorri para o outro e chora com a gente mesmo. Né? E E se carrega um peso. irrita e carrega o peso do conflito. Né? Alguém que diz, sabe de uma, essa coisinha, né, que vem da autoajuda, você quer ser feliz ou quer ter razão? Sabe de uma, eu quero ser feliz, sabe? E, deixei para lá, não vou nem... Será que deixou mesmo? Será que deixou mesmo? Alguém me dizia assim, a gente se separa e aí se separa do ex e o ex vira ex. Eu disse, será que vira ex mesmo? Né? Separa-se fisicamente, mas esse ex a gente dialoga com esse ex pro resto da vida.
em qualquer situação, né? Então, isso também pode ser um peso. Mas, Robson, é possível se desvencilhar disso tudo? Não, mas é possível ressignificar, é possível ter um olhar diferente sobre essas coisas. É possível desenvolver o autorrespeito, né? É possível descobrir a própria essência. É possível sair dessas normas de seja, né? Como, de como conquistar, de como fazer, de como ser, e olhar para mim e me perguntar. E olhe, eu não preciso pagar 40, 50, 60 reais para descobrir, né, o que eu quero ser, nem aprender como eu quero ser, quem eu verdadeiramente sou, entende? Então, essa é a proposta. É isso. Alguém diz aqui que meu pavio é curto. Em minhas meditações, peço sempre para controlar minha agressividade. O melhor remédio é o oposto, né? O melhor remédio é o oposto. Se você conhecer alguém, tiver o telefone de alguém que seja irritante, ligue e peça a presença dele uma vez por semana por 1 hora. Não precisa mais do que isso. Aí você liga e diz assim, ó, eu preciso de você, porque eu quero me tornar uma pessoa paciente, né? Com agressividade criativa. Então, assim, eu preciso de alguém que me irrite. E eu estou escolhendo você porque você é o melhor nisso, entendeu? Então, eu quero você 1 hora comigo por semana para ir me irritando, para desenvolver minha paciência, minha tolerância e a minha, digamos, agressividade patológica, vamos dizer assim, que é aquela que a gente usa com a pessoa errada, na hora errada, pela razão errada e da forma errada, né? Mas a agressividade criativa, ela é remédio, vamos lembrar disso. Posso prescrever Quando, porque não tem substância química, não é isso, Bruninho? quando a Joélia fala sobre o pavio curto e que nas meditações ela pede para controlar a agressividade, gente, quando a gente busca controlar alguma coisa, essa palavra controlar tem a ver com controle. Como é que a gente controla a televisão? A gente aperta um botão e liga, ou aperta um botão e desliga. Só que não é assim que a gente usa na nossa vida. Na nossa vida, o controlar é muito mais difícil, não é só apertar um botão. O que a gente usa essa palavra assim, é controlar, é fazer esforço para, é fazer resistir aquilo, é fazer com que aquela palavra não saia, sabe? E qual é o problema você soltar aquela palavra se você tiver com vontade, entendeu? Eu não estou dizendo que você deve fazer isso, nem que você não deve, mas estou dizendo qual é o problema. Se eu quiser xingar aqui, foda-se, qual é o problema eu falar foda-se? Entendeu? Aí você vai começar a ser julgado por uma sociedade, aí você vai começar a ser julgado por um grupo, aí você vai começar a ser julgado por um bocado de coisa. Mas e aí, sabe o que significa esse grito? Tem um significado, tem uma intenção positiva. Quando você vê alguém, entre aspas, rebelde, e esse alguém fala o que pensa e ainda se orgulha por isso, eu falo o que eu penso mesmo porque eu sou verdadeiro. Cara, a gente compreende que ainda não é, digamos assim, a melhor forma de conviver, sair falando tudo por aí. A gente compreende. Porém, a gente sabe que essa pessoa está numa fase. E essa fase é a fase justamente de criar essa coragem de botar para fora. Claro que são casos e casos, não podemos generalizar. Mas se você chega a algum momento e está sentindo aquela vontade de explodir, cara, abre a janela e dá um grito. Qual o problema? Abre a janela e dá um grito. Ah, mas o vizinho, não sei o quê. Solta isso que está dentro de você. Ou então vai para uma praia vazia e dá um grito. Faz alguma coisa para poder mexer em você, para você sentir em você. E quando o Robson fala, chama aquele seu amigo chato para poder ficar mais chato a conversa, para você sentir o que é uma chatice e saber lidar com isso, é um ambiente seguro. Porque um cara que é chato, que você se incomoda, ele não vai te criticar de uma maneira, tipo, se ele é... Não, não é que ele não vai te criticar. É que ele vai deixar você gritar também, digamos assim. Se você gritar também, ele não vai achar ruim, ele também grita. Entendeu? Então, vai ser um ambiente seguro para você. Então, em outras palavras, o que o Robson quis dizer é: busque um ambiente seguro para a sua agressividade. Busque um ambiente seguro para se desenvolver. Um ambiente onde você sabe que não vai haver julgamento. Um ambiente onde você sabe que você vai poder se soltar. É por isso que muita gente prefere buscar um terapeuta
porque sabe que no terapeuta ele vai poder falar tudo que ele não fala durante o dia, com a família. E aí o terapeuta sabendo conduzir isso, vai levar de uma maneira que a pessoa acorde esse olhar para perceber as capacidades dela e não necessariamente utilize. Olha que coisa interessante. Você vai acordar a sua agressividade e não necessariamente você vai ser violento, não necessariamente você vai sair gritando nem reclamando. Isso é o controle da sua agressividade. Não é que você vai segurar a sua força. Não. Você vai reconhecer que você tem essa força e você vai escolher usar ou não usar no momento que você quiser. Eu vou repetir. Controlar a agressividade não é segurar a força. É reconhecer que você tem esse potencial e escolher o momento de utilizar ou não. É aquilo que eu falei. O equilíbrio da emoção e da razão. É igual fazer uma arte marcial. Por exemplo, o cara que faz karatê, o cara é faixa preta, não sei quantos dan de karatê. Você acha que esse cara é mais fácil esse cara brigar na rua ou um cara que acabou de entrar no primeiro aula de karatê porque está empolgado querendo aprender a lutar? Qual dos dois caras vai procurar briga na rua? Estatisticamente, eu conheço, não sei se vocês conhecem, mas a galera jovem que está querendo começar a aprender uma arte marcial está querendo com um motivo de justamente ou se defender, ou atacar, ou procurar briga. Não estou generalizando. Mas um cara que é faixa preta, 10º dan de karatê, ele vai só dar bom dia para você e apertar sua mão. Você vai vir, pode vir com a maior violência do mundo, ele vai só ficar quietinho, se defender e sair. Ele não vai usar a potência que ele tem. Porque se der um sopro, você cai. Se ele der um tapa, você morre. Ele sabe do poder que ele tem. E ao saber o poder que você tem, da agressividade que você tem, você simplesmente escolhe usar ou não usar naquele momento. Isso é o controle. Não é o controle de segurar uma força descontrolada. Entende? Porque se a gente utiliza a palavra controle, dá o pressuposto de que existe um descontrole. Então, controlar é algo que está meio descontrolado? Será? Então, para não haver descontrole, entenda onde está sua força. Mergulhe, talvez na sua vida você tenha sido polido, né, e podado para não utilizar essa força. Encontre um lugar seguro para você entender do que você é capaz. E vai chegar um momento que você, dominando a si mesmo, conhecendo a si mesmo, você vai poder agora, não, agora é necessário isso, agora não é necessário isso. Agora eu preciso disso, agora eu não preciso disso. E aí vai entrar o seu eu superior, que eu chamo, que é um eu interior de sabedoria, que leva o seu conhecimento para a prática. Sabedoria que leva o conhecimento para a prática. Então você pode agora olhar para você, saber e não apenas achar que sabe como que você é capaz de mover a sua energia para atingir os seus objetivos. Como você é capaz de mover a sua energia para bloquear as invasões dos outros. Como você é capaz de mover a sua energia para não ligar como aquele faixa preta de karatê que não liga para as ameaças dos outros. Uma coisa é o aprendiz que toma um tapa e fica revoltado e quer descontar. Outra coisa é o faixa preta que toma 3 tapas e não sai do lugar porque ele está tranquilo em relação a isso. Ele conhece que ele tem mais borda. Ele conhece que ele tem mais limite. Ele conhece que ele tem mais segurança dentro dele. E aquilo para ele não é um problema. Entende? Eu soube me colocar, Robson, essa questão de controlar oposto a descontrolar, mas que você sabendo os seus poderes, as suas forças, é mais fácil tomar as decisões que você precisa? Pois é. Então, assim, ó, uma coisa que precisa ser percebida aqui, que também desmistifica algumas compreensões que levam ao sofrimento, é o seguinte. Quando o Bruno traz essa figura do lutador, né? E na faixa preta o Bruno traz a ideia da experiência e que esse tem um controle, esse controla mais facilmente, a gente precisa ir um pouquinho mais atrás e ver o que é que está por trás disso. Nós somos energia. A nossa vontade é energia. O nosso desejo é energia. A raiva é energia. Então, esse faixa preta, ele tem uma possibilidade de controle maior
Porque essa energia, ela é expressada, ela é canalizada, ela sai nos seus treinos, né? Então, aquele que não treina, que não exerce, essa energia está represada. Na primeira provocação, o que é que acontece? Oportunidade para essa energia sair. E que forma ela vai sair? Com violência, com agressividade, né? Com descontrole. Com descontrole. Então, o que é controlar? Controlar não é conter. Controlar não é reprimir. Controlar não é calar-se, não é silenciar-se. Controlar não é renunciar. Controlar não é adaptar-se à norma. Nós não podemos perder a nossa capacidade de nos indignarmos. Aí vem a questão que o Dimas traz. A agressividade criativa pode neutralizar a tendência de controle do outro sobre nós? Não. Neutralizar a tendência de controle sobre o outro? Não. Nós não acessamos o outro. Não adianta. Né? Agora, a agressividade criativa rompe o modelo de resposta que eu vinha adotando na relação com esse outro que tentava me controlar. Então, ele tentava, e esse termo é adequado, ele tentava me controlar e eu permitia. Até o ponto que eu não vou tolerar mais. Né? E aí eu vou ter uma agressividade, vou precisar dessa agressividade criativa para me permitir criar a mim mesmo, criar as minhas condições, criar as minhas regras. Né? E uma delas é atender e realizar as minhas vontades, e não mais a do outro. Né? Então, a agressividade criativa, ela entra aí. E quando a gente fala de controle, isso é muito importante, né? Controlar não é calar-se, não é renunciar, não é se conter, não é se esconder, não é fugir do enfrentamento. Não. E a agressividade criativa é exatamente aquela que não nos deixa fugir, né? Porque quando o outro estiver sendo tóxico comigo, eu paro e digo, não quero mais, isso me faz mal, né? Se eu silencio e me recolho, eu fujo. E eu não estou resolvendo o conflito, eu não estou extinguindo o conflito, eu estou deslocando o conflito para dentro de mim. Né? Eu estou conflitando com o meu outro eu. Eu deixo de conflitar com aquele que está fora, com aquele que me afeta, ou com aquele que tenta, né, me tirar a paz, vamos dizer assim, e entro em guerra comigo mesmo. Eu já não brigo com o outro, já não enfrento aquela situação. Eu não rompo com aquele modelo, né, que está imperando na minha vida. Consegui me fazer entender, Bruninho? Perfeito, perfeito. É justamente isso mesmo. A galera tá elogiando aí a metáfora do karatê. A Cris Rigor escreveu agora. Somos energia em processo de aprendizagem. Problemas que ainda temos dificuldade de entender esta funcionalidade. Eu não entendi, Cris. Isso foi uma pergunta? Uma afirmação? É um problema? Somos energia em processo de aprendizagem. Problemas que ainda temos dificuldades de entender essa funcionalidade. Você Pois entendeu a é. pergunta dela? Na verdade, se entendi bem, somos energia em processo de aprendizagem, aprender a usar essa energia, né? E acredito que a gente trouxe alguma coisa nova, pelo menos para uma pessoa ou para algumas pessoas, né? A agressividade é uma energia que a gente pode usar patologicamente ou a gente pode usar saudavelmente. A criatividade, a criatividade é energia. E a agressividade criativa é remédio. A agressividade criativa me faz romper com aquilo que me adoece. A agressividade criativa me permite entrar em contato comigo mesmo. Com a agressividade criativa, eu me devolvo para mim, né?
Com agressividade criativa, eu vou passar a amar a mim mesmo. Não é egoísmo, é outra coisa, né? Egoísmo individualista é uma outra coisa, né? Mas individuação é outra coisa também. E eu só me individuo, só me torno único, só vejo o único que sou e só construo esse único porque nós somos incompletos e buscamos a completude com agressividade criativa, na medida em que eu rompo. Mais uma vez a gente frisa que a agressividade criativa não é sinônimo de violência, né? De desrespeito. A agressividade criativa é autorrespeito, né? Então, é remédio, porquanto preserva a minha saúde mental. Se eu conseguir me fazer entender, Cara, bota um joinha aí, né? bota um joinha para vocês dizerem que vocês estão participando também, né? Tô gostando de ver das perguntas aí. Olha só, Robson, isso me faz lembrar, e vale muito a pena eu repetir aqui o que eu já falei em outras lives, que é a oração da Gestalt terapia. Porque ela é uma frase que vocês em casa podem repetir e vocês podem perceber dentro de você onde que nessa frase existe o autorrespeito. Onde nessas frases existem a agressividade. Onde nessa frase existe uma necessidade de se comunicar, de respeitar o outro e de impor ou de determinar ou de deixar claro o limite, meio que fazendo um acordo: eu vivo, você vive, vamos viver, e se der certo tá tudo bem, se não der errado tá tudo bem também. Basicamente a oração da Gestalt é a seguinte: quem quiser em casa, repete aí em voz alta, olhando para o espelho, olhando para alguém, olhando para o seu cônjuge, ou imaginando que está falando com alguém, tá? Oração da Gestalt. Eu sou eu. Você é você. Vou falar para você, viu, Robson? Eu sou eu. Você é você. Eu faço as minhas coisas. Você faz as suas coisas. Eu não vim para este mundo para viver de acordo com as suas expectativas. E nem você veio a este mundo para viver de acordo com as minhas expectativas. Se a gente se encontrar nas lives, é lindo. Se não, não há o que fazer. E aí, quando finaliza essa oração da Gestalt, eu lembro da metáfora dos barcos. Cada barco sai de um porto, de um cais. O barco nasce em um lugar e vai na sua trajetória no mar. E ele vai, digamos que o objetivo hoje na vida dele seja ir para aquele país, ou para aquele objetivo. E se de repente nesse caminho você encontra outro barco que sai de outra história, de outro lugar, e quer ir para esse mesmo objetivo ao seu lado, esse barco está com você, enquanto estiver nessa direção desse objetivo. Mas se esse barco quer ir para outro lado, não tem como um barco amarrar no outro. Se você deixar de ir para onde você quer ir por conta do outro barco e você isolar o seu eu por conta do outro, você vai viver uma vida suportando um peso de estar apenas fingindo ser quem você não é, para você mostrar para o outro que você tem os mesmos objetivos dele, sendo que você não tem. E aí você está maltratando a si mesmo para que o outro se sinta bem. Entende? Aí você vai para aquele destino que você não é. E quando você vai para um destino que você não é, você perde força física, você adoece, você gera problemas de coração e você gera diversos e outros tipos de doenças psicossomáticas. E aí, quando você gera aquele acúmulo de agressividade que você não usa, aquela energia que você tem e guarda, que você está guardado, e deixa lá escondidinho debaixo do cais, aquilo vai corroendo de uma maneira e vai chegar uma hora que o barco vai ligar o motor sozinho e vai mudar de direção. Ou vai destruir o outro barco. Vai querer ficar batendo no outro barco para destruir. Ou batendo em si mesmo para se autodestruir. Ou fugir de direção. Enfim, são várias
consequências que podem acontecer quando você vive uma vida que não é sua. Você não tem a obrigação de se adaptar à vida do outro. O outro também não tem a obrigação de se adaptar à sua vida. Agora, se dentro de mim existe um vazio por algum motivo na minha infância, que eu me senti abandonado por algum motivo, eu preciso preencher esse vazio, por exemplo, é um exemplo. Se eu preciso preencher esse vazio, eu vou patologicamente preencher o vazio de um relacionamento, por exemplo, ou preencher o vazio de um contrato de trabalho. Através de um contrato de trabalho, eu posso estar, entre aspas, preenchendo um vazio meu. Através de uma profissão que eu estou seguindo, que eu estou, na verdade, seguindo o que papai e mamãe me disse para fazer. Eu estou preenchendo esse vazio de atenção, de cuidado, de carinho, de reconhecimento que eu não tive. E agora eu estou querendo esse reconhecimento de papai e mamãe, ou de outras pessoas. E quando você vive uma vida vazia, você vive fraco, doente e sem agressividade. Quando você assume você mesmo, muitas vezes você vai precisar fazer uma força até um pouco maior para essa agressividade ser conhecida e notada. Muitas vezes os extremos nos ajudam a enxergar. Então, o cuidado que a gente tem que ter é se perguntar sempre se essa vida é a vida que eu quero e onde que está a minha energia para mudar isso. E por que que eu estou minando essa energia? Por que que eu estou me jogando para baixo porque eu não assumo esse meu caminho que eu quero? E como que eu posso começar a pisar o pé no chão, encontrar um apoio, encontrar um lugar seguro para eu mesmo poder começar a ser mais agressivo no sentido de ter mais força. E ao ter mais força, né? Obrigado, Flávia. Ao ter mais força, eu fico mais ativo. Eu tenho ação, atitude na direção que eu quero. Independentemente se a pessoa quer ir para o outro lado. Se ela não quer ir para o seu lado, é como a oração da Gestalt acabou de falar. Aí é que está um acordar, parar de carregar essa vida que você não quer. Ou esse destino que você não quer. Não estou dizendo que você não deva falar para outra pessoa, porque muitas vezes a outra pessoa também gostaria de ir nesse destino que você quer, e ela está vivendo para lá achando que você que queria. Então, os dois estão se carregando sem se comunicar, sem haver comunicação, no caso de um casal, ou os dois no caso de chefe e funcionário. Você não fala o que quer para o chefe acha que você está feliz e fica feliz por você e está todo mundo triste. É aquela história do casal de idosos que viveu a vida toda. Ele deixava de comer a parte do pão que queria para a mulher e a mulher deixava de comer o que queria para dar para o marido. E eles viviam a vida toda comendo o que não queria pelo outro. Aí no final, mais idoso, um falou para o outro, deixou sem querer o outro comer a parte, falou, oh, muito obrigado, eu gosto muito dessa parte. Gosta mesmo? Eu também gosto dessa outra parte que você me comia. Pronto, era isso que eles gostavam. E eles não se comunicavam. Então a comunicação ajuda. Cara, você tem 2 minutos para terminar a live. Tomei muito tempo agora. Então, vou deixar com você. É exatamente isso. E tem uma pergunta aqui do Ronaldo, né? O que fazer ao perceber que a raiz do problema está na ausência da infância? Olha, a gente está aqui sendo muito superficial, mas a gente sempre frisa que cada caso é sempre um caso, né? Aqui nós estamos oferecendo o primeiro passo, alguns conceitos e provocações para a construção de reflexão, para tirar a gente da zona de conforto. E não invalida a existência de questões profundas, inconscientes, né? Que precisam de um acompanhamento, que precisam de um acompanhamento e de um processo, né? De mergulhar mesmo nesse inconsciente para buscar as causas primárias de algumas questões. Esse rompimento que a Flávia traz, advogada há 20 anos e que foi fazer psicologia, isso é um exemplo da inquietação. 1 minuto. Né? Mas o que a gente pode fazer em 1 minuto é dizer que a agressividade criativa faz a gente romper com a ideia de que estamos todos no mesmo barco. Não, eu estou no meu barco e você está no outro. Né? Agora a gente pode ir no mesmo rio para a mesma direção ou pegar algum afluente aí. Um beijo no coração, um abraço na alma de cada um. Gente, muito obrigado pela presença e pela paciência de vocês. E espero que minimamente a gente tenha provocado a agressividade de vocês aqui.
E aí, provocou ou não provocou? Valeu, galera. Um abraço. Temos 10 segundos de abraço imaginário. Olha, a Flávia disse que adora quando você pega o gancho e fecha aí, ó. Muito bem. Fecha agora, Robson. Tem 2 segundos. Pois é, Pega o gancho. beijo no coração.